Olá, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha sempre aqui no nosso Portal do José, certamente já me viu dizer muitas vezes, desde quando nós criamos o nosso Portal do José, alguns meses após a chegada do inelegível à presidência da República, que assim que ele perdesse o poder, não fosse mais presidente e perdesse as imunidades que são conferidas ao cargo de presidente da República, que ele iria para a cadeia e levaria uma série de criaturas da sua Orcrim, inclusive generais. Nossa, o que chovia de comentário aqui no nosso Portal do José, comentários vindo aí desse mundo bolsonarista, até do nosso campo progressista, dizendo que isso nunca aconteceria, que general nunca iria para a cadeia, que ele nunca iria ser preso, enfim. E que eu estava torcendo ou fazendo exercício de adivinhação. Bom, torcida sempre foi, porque nós sempre torcemos para que a justiça prevaleça sobre o crime, sobre a bandidagem, os delinquentes. E isso era sempre uma torcida que estava junta com uma análise racional das coisas que estavam acontecendo. Era só ver o comportamento da Orcrim de Bolsonaro e dele próprio, ver que vários comportamentos se encaixavam dentro daquilo que o Código Penal define como crime. Bom, hoje, com muita satisfação, eu vejo muitas pessoas voltando aqui para o nosso portal, para a seção de comentários, fazendo a meia-culpa e concordando agora com a análise unânime de todos os colunistas aqui no nosso país, seja na internet, nos jornalões, nas rádios e TVs, as avaliações vão numa mesma direção, que a figura vai para a cadeia, junto com a sua Orcrim, ou muitos membros da sua Orcrim. Isso só não acontecerá diante de alguns fenômenos. Um fenômeno naturalístico, que seria a morte da criatura, ou um fenômeno político-jurídico, que é a fuga ou o exílio, né, o pedido de asilo, numa embaixada. Bom, então a gente parte agora para um outro nível de projeções e de avaliações. O que poderá acontecer se essa criatura se comportar como um membro de uma rataria, como eles mesmos se autodefinem, e conseguir escapar das garras da justiça aqui no nosso país num primeiro momento? O que pode ser feito para evitar esse tipo de situação? Vou conversar com vocês sobre as possibilidades, vamos jogar esse debate para as pessoas já começarem a refletir sobre essas hipóteses, e também vou trazer alguns fatos muito importantes que estão acontecendo hoje aqui no Brasil que nos afetam também diretamente. Antes de entrarmos nos temas, quero, em primeiro lugar, convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão inscritos e conectados aqui no nosso portal do José. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário. E, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu começo aqui com a coluna do Hélio Gaspari, que está sendo debatida pelos outros colunistas, as pessoas na internet, que afirma isso aqui. Bolsonaro não pagará cadeia. Se condenado, ex-presidente irá para uma embaixada e pedirá asilo. Bom, é o que nós estamos falando sempre aqui no nosso portal também, né? Primeiro, nós sempre afirmamos que ele iria para a cadeia. Em segundo lugar, que ele iria fugir. O nosso portal aqui talvez tenha sido o primeiro que falou na cadeia e o primeiro que falou na fuga. Agora vamos começar a falar nas hipóteses, uma possível pós-fuga, né? O Hélio Gaspari escreve o seguinte na coluna dele. Alguns militares presos por conta do golpismo de 2022-23 acreditavam que seriam liberados depois da denúncia da Procuradoria-Geral. Ela veio e nada, ou seja, estão presos, estão agarrados. E aí o Hélio Gaspari discorre aqui, ele tem muito conhecimento, né, sobre o tema e escreve o seguinte: se for condenado, Jair Bolsonaro não pagará um só dia de cadeia, irá para uma embaixada e pedirá asilo diplomático. Bom, como eu sempre afirmei aqui, a figura é covarde. Ele vai tentar fugir, vai deixar toda a turma da Orcrim para trás. As pessoas ficaram presas, vendo a criatura fora do nosso país, e ele não tem o menor pudor de, se ele conseguir escapar, né, de ficar se divertindo, ficar flanando para um lado e para o outro. Bom, são hipóteses. Em fevereiro de 2024, ele já dormiu uma noite na Embaixada da Hungria, mas não pediu asilo. Se pedisse, corria o risco de ficar lá por algum tempo, até que o governo brasileiro lhe concedesse um generoso salvo-conduto, pois a Hungria, como os Estados Unidos, não é signatária da Convenção de Havana de 1928, que regula o asilo diplomático. O que ele está querendo dizer para a gente? Que o Bolsonaro poderia ir para uma embaixada da Hungria,
Mas a Hungria, e assim como a Embaixada dos Estados Unidos, são países que não assinaram um protocolo, um Tratado de Havana de 1928, que cuida de asilo político. E não dando, nessas hipóteses, a possibilidade de alguém que foi para dentro de uma embaixada ter um salvo-conduto, por exemplo, até um aeroporto. No trajeto que estivesse fora da embaixada, ele poderia ser preso. Bom, nem os Estados Unidos, nem a Hungria têm esse tipo de acordo com o Brasil. Então, tecnicamente, a Polícia Federal poderia interceptar os veículos que estivessem levando a criatura para o aeroporto. Só que, politicamente, o Brasil não vai fazer isso. Então, se ele conseguir entrar numa embaixada, ele vai conseguir ir para o aeroporto e vai sair do nosso país. Mas aí vem o segundo tempo. O Brasil tem tratado de extradição com a Hungria, com os Estados Unidos, e uma outra hipótese que o Hélio Gaspari aponta aqui seria ele para a Argentina também. O Brasil tem tratado de extradição com a Argentina. Então, o Bolsonaro seria condenado aqui no Brasil, eu tenho certeza que as penas seriam até maiores, né, diante desse comportamento parecido com o de um roedor em fuga, em desespero, e aí ele ficaria condenado a viver fora do nosso país para todo o sempre. Ele certamente tentaria fazer muito barulho lá fora, mas correria o risco de ser preso fora do território brasileiro e ser extraditado para o Brasil para cumprir pena aqui, que seria mais uma situação humilhante. Basta ter uma mudança de governo fora do governo que estivesse abrigando a criatura, uma orientação política, e esse processo pudesse andar e pudesse remetê-lo junto com outros membros da Orcrim aqui para o nosso país. Segue o Hélio Gaspari para finalizar. Se resolver ir para a Embaixada da Argentina, a concessão do asilo é certa e o salvo-conduto não deverá demorar. O asilo diplomático é uma especiaria latino-americana e pode ser concedido ao cidadão que entra numa embaixada de país signatário da Convenção e se declara perseguido político. Bom, é o que o Hélio Gaspari está levantando, mas é o que todo mundo já sabe. A criatura não terá o mínimo de hombridade de responder pelos crimes que cometeu. O filhote dele está se tremendo de medo e fica torcendo e conspirando contra o Brasil lá fora. Hoje ele publicou um vídeo com o seguinte título: comprovado, Moraes e seus amigos não sabem lidar com Trump Road, com o mundo de Trump, né? E aí ele faz uma chacota. Ele faz chacota, mas tá fora do Brasil, vocês né? acham que o julgamento do Bolsonaro ele é político ou ele é técnico-jurídico? É claro que é político. A lawfare que o Bolsonaro enfrentou. Aí o Dudu Bananinha, ele diz, olha, perseguição política. O discurso vai ser o de descredibilizar o Poder Judiciário e as decisões do Poder Judiciário, porque isso deixaria o covarde, o rato fujão, numa condição de alguma legitimidade junto às pessoas da sua seita, né? Olha, estou fugindo porque estou sendo perseguido, né? E ele vai. Por exemplo, contra algum ato que venha dos Estados Unidos, isso daí, como a gente fala aqui no Trump World, né, no mundo do Trump, é tão jurídico e legal. Então ele acha que ele continua achando que o papai Trump, o titio Trump, intimidará qualquer tipo de decisão do Poder Judiciário. Então, ele que volte para cá, porque ele não voltou ainda, né? O Dudu Bananinha está fora do Brasil. Ele está esperando a PGR dizer algo sobre o passaporte dele, e a PGR ainda não disse. Bom, e não tem um prazo fixo para falar sobre isso, né? A PGR pode pedir várias prorrogações. Então a figura está nessa tensão, está fugindo do nosso país. O papai dele está em desespero aqui. Ontem, quando chegou no aeroporto, eu mostrei a cena em que ele diz revelar segredos de Estado brasileiros para a turma do Trump, assim como ele falou, portanto, o que seria capitulado no Código Penal Militar como um crime de traição, um crime de espionagem, cuja sanção mais grave é de fuzilamento, é a pena de morte. Bom, mas como o Brasil ainda não está em conflito com os Estados Unidos, esperamos que isso nunca aconteça. Se acontecer, pelo menos vai acontecer isso. A criatura vai ser presa, vai ser mandada para o paredão, pelotão de fuzilamento. É como está no Código Penal Militar brasileiro hoje. É sempre bom sublinhar o seguinte: em tempos de paz, a Constituição brasileira não permite a aplicação da pena de morte. A exceção é se o Brasil estiver em estado de guerra com outra nação. Aí a pena de morte pode ser praticada. Mas a figura está desesperada. Chegou ontem no aeroporto, parecendo um siri perdido, né? Procurando a Globo, né? Todo mundo aí? A Globo daí tá vendo ou não? A Globo daí? Não. A Globo não tá aí? Tá não. Então, gente, é um demente mesmo, né?
assim, é chato a gente falar isso, né? Porque tem pessoas que, de fato, têm problemas mentais aqui no nosso país, são enfermidades, mas essa criatura, ele tem algum problema que é potencializado pela sua covardia, sua falta de caráter. Ontem eu mostrei para vocês, ele escreveu, avisa o Haddad que o Donald Trump está taxando os outros, não o próprio povo. É muito rudimentar, é muito tosco. Ele não compreendeu o básico, que quando um governante taxa os produtos que estão entrando no Brasil, num país, quem paga no final da história é o consumidor final. Bom, falando em consumidor final, né, os jornalões estão metralhando o governo Lula em função das possibilidades ou as medidas que estão sendo adotadas para abaixar o preço de mercadorias aqui no nosso país. E muitos criminosos desse meio jornalístico aí dizem que, olha, os preços estão altos porque o Lula não respeita a responsabilidade fiscal, não está cuidando da responsabilidade fiscal. O que tem a ver o preço do tomate, da batata com responsabilidade fiscal? É gente muito bandida. Então, isso deveria servir para o governo Lula enxergar de uma vez por todas o seguinte: essa gente defende interesses de classe, e de uma classe que está no topo da pirâmide. Essa gente está pouco se lixando para o Brasil. Não adianta querer cumprir a pauta neoliberal, como essa gente está mandando, porque ontem eu mostrei para vocês o editorial do Globo. Eles dizem que se aumentar o salário mínimo, isso cria inflação. Então tem que deixar o povo na miséria, porque aí o povo na miséria não tem inflação para lado nenhum. Então, é momento de algumas atitudes serem tomadas, de começar a ter um enfrentamento. O Thiago dos Reis publicou um vídeo que sublinha algo que eu tenho sempre falado aqui com vocês, que eu quero compartilhar com vocês nesse momento aqui. Fala, Thiago. Que é comunicação, é estratégia de comunicação. Deixa eu botar aqui no comecinho, peraí. Fala, Thiago. Começar aqui o vídeo falando de uma coisa que é comunicação, é estratégia de comunicação que eu venho falando há semanas. Ontem, quando a presidenta do México teve uma vitória sobre o Trump ali, ela conseguiu convencer o Trump a tirar as tarifas sobre o México, a primeiríssima coisa que ela fez, e eu selecionei, de todos os vídeos que eu podia selecionar, eu selecionei justo da Globo, tem tradução em português, não peguei o original dela, para você ver. A primeira coisa que ela fez foi chamar a imprensa num lugar onde ela faz coletivas de imprensa todos os dias, e aí atrás dela ficou um telão, e ela mostrou o tweet do Trump, mostrou a tradução, e ela ficou 1 hora falando para toda a imprensa sobre o grande feito dela. Assim como todos os dias pelas manhãs, ela fica cerca de 45 minutos a 1h30, dependendo do dia, falando, e depois mais 1 hora a 1h30 respondendo perguntas da imprensa. E os jornalistas lá são muito golpistas, e ela detona os jornalistas, e esses cortes dela humilhando os jornalistas com toda a educação do mundo, desmentindo, mostrando no telão que o jornalista mentiu, esses cortes vão para o país inteiro, aliás, para a América Latina inteira. Então, gente, o Thiago, ele faz a constatação daquilo que eu sempre falei com vocês, que é o combate à inflação, medidas governamentais, elas só se tornam efetivas quando elas são compreendidas pela massa das pessoas aqui no nosso país. E não tem outra alternativa. O governo Lula tem que vir para a comunicação, até para ter algum tipo de força para poder implementar algumas medidas, até de enfrentamento do modelo que o governo está seguindo. Esse modelo do neoliberalismo econômico, seguindo todas essas plataformas que não dão 1 segundo de sossego. Não adianta querer agradar essas pessoas, eles vão o tempo todo sabotar, eles vão querer tirar um governo com a característica do governo Lula, qualquer outro governante progressista que venha nessa linha, porque eles defendem sempre interesses de uma classe social que não é que eu e você pertencemos, não é inclusive que essas pessoas da direita que fazem barulho nas redes sociais pertencem também, só que eles não perceberam isso. Eles funcionam sempre como correias auxiliares de transmissão do pensamento de uma super elite que odeia pobre, odeia povo, odeia o nosso país. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Tchau.